Salmo de número 144. Aleluia. Davi está reinando sobre Israel todo. Davi está trazendo a nação, o seu exército, todos, para adorar e reconhecer a Deus, ao único Deus, Senhor, de suas vidas, e consagrarem a Ele, adorarem, servirem. Este era o desejo de Davi, e nós vemos isso neste salmo, salmo de número 144. Em alguns momentos, alguns comentaristas dizem que é possível que os exércitos iam para a guerra e muitas vezes cantavam este hino, este salmo. Alguns faziam isso depois, ao voltar da guerra, mas cantavam e exaltavam ao Senhor. 144, 145. Mas eu quero caminhar com os irmãos nesta noite, no 144. Se vou conseguir falar tudo, o que Deus colocou no meu coração, não sei. Se não der, eu paro e a gente continua. No outro dia. Salmo 144. Diz assim, irmãos, palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem, para que ele tomes conhecimento, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Pai querido, fala conosco, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra é viva e é eficaz. Ela por si só, ela é poderosa, Senhor, para falar aos nossos corações. Te pedimos, ó Espírito Santo, abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, aquilo que Tu tens para cada um de nós nesta noite. Ó Espírito Santo, Tu sondas e esquadrinhas cada um aqui neste lugar, cada um que nos ouve aqui presente, ou aqueles que estão distantes, ó Deus, pela internet. Ó Deus bendito, Tu és o Deus de perto e Deus de longe. Fala, Senhor, conosco, fala com Teu povo. Ó Deus, que haja quebrantamento, que haja transformação, que haja renovo, que haja avivamento, que haja entrega. Ó Deus bendito, que haja conversão, que haja libertação. Ó Deus, completa toda a Tua boa obra. Senhor, fala conosco. Espírito Santo de Deus, precisamos do Senhor. Ó Deus, ajude-me, Pai, e fala com Teu povo, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção e a minha, logo no início, irmãos,
nesses pronomes que a gente vai identificar aqui logo no primeiro e segundo versículo. Minha, meu, minha, meu. Bendito seja o Senhor, rocha minha. Rocha minha. Que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha. Meu alto refúgio e meu libertador. Meu escudo, aquele em quem confio. E quem me submete, o meu povo. Meu, minha. Os irmãos percebem a diferença? Lembrei do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é o seu pastor? Você tem esse Deus, o nosso Deus, o único Deus, o Senhor Todo-Poderoso como o seu Deus, o seu socorro, a sua rocha, o seu escudo, sua fortaleza. Você já reconhece o Senhor como o seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero chamar a sua atenção aqui, logo neste início, em reconhecermos ao Senhor como o único Deus, o único Senhor, mas o meu Senhor, o seu Senhor. Nós encontramos na Bíblia, irmãos, alguns homens do passado, reis poderosos, que reconheceram o Deus de Israel, o Deus de Elias, Deus de Isaías e o Deus de tantos outros, e até decretaram muitas vezes algumas ordens, até mesmo para não rejeitarem o Deus daqueles homens, o Deus de Israel. E eles até reconheciam que o Senhor era o único Senhor e o único Deus, e que jamais alguém invocasse um outro nome. Mas eles mesmos não reconheceram como o Senhor, meu Senhor. Isso é importante. Você reconhecer ao nosso Deus, o único Deus, como o único Deus da sua vida. Deus que se fez carne, habitou entre nós, tomou forma humana. O conhecemos como Jesus, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o único Senhor, o seu Deus particular. É importante isso, irmãos. E é importante que eu e você tenhamos experiências particulares com Deus. Você tem tido experiência com o Senhor? Tem visto a sua glória? Ou conhece apenas por falar, pelo nome? Quem sabe até mesmo você já tem dito que crê e confessa a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Mas você tem experimentado Ele na sua vida, nos seus negócios, nas suas coisas, no seu casamento, na sua família, no seu lar, nas suas finanças. Você tem experimentado Deus na sua vida, com esse refúgio, fortaleza, socorro, proteção, direção, companhia. No livro dos Cânticos, nós vemos a palavra dizendo assim: eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele e ele é meu. Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Você tem reconhecido isso? Você tem reconhecido o Senhor como o Senhor da sua vida? Como o único Deus, e este que é isto que Davi exalta neste início desse salmo. Este salmo, irmãos, é um salmo de louvor, é um salmo de adoração, é um salmo de gratidão, mas também é uma oração. Davi adorando, louvando, exaltando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando a Deus e o reconhecendo como esse Deus da sua vida.
E é interessante, irmãos, que o mesmo texto, né, nos mesmos versículos seguintes, no 3 e no 4, ele fala assim: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? Irmãos, quando Deus cria o homem, ele era puro, perfeito, reto e agradava ao Senhor. Mas este homem caiu no pecado, na rebeldia, na desobediência, e foi destituído da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora Davi está exaltando a um Deus que nos restaurou, nos redimiu por meio do seu sangue. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E hoje voltamos a ter, irmãos, de volta esta comunhão com o Senhor. Esse privilégio de chamarmos a este Deus, o grande eu sou, todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, o eterno, como o meu Deus, o meu Senhor, o Deus da minha vida, o meu Deus íntimo. Irmãos, Davi tinha um relacionamento de intimidade com o Senhor. Ele experimentava Deus na sua vida, nas suas guerras. Quantas vitórias, irmãos, extraordinárias, que não tinha como dizer que não foi Deus. Você tem tido experiência assim, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes tem coisas na nossa vida que a gente sabe que não resolve se não for o Senhor? E a gente precisa reconhecer isso, irmãos. Tem coisa que não resolve, irmãos, que não anda, que não vai, que não tem solução. E eu queria te convidar nesta noite a não se acomodar e aceitar. É claro, irmãos, se Deus não quiser mudar o quadro, Ele não vai mudar. Mas nós precisamos reconhecer que Ele é Deus. E Ele opera o sobrenatural, irmãos. A questão aqui, irmãos, é que nós precisamos atentar que nós somos como sombra, como sopro. Já viu o sopro? Já foi, meu irmão. Já viu a sombra? Já foi. Assim é a nossa vida, irmãos. Todo mundo aqui fica chocado. Não tem ninguém aqui, só as crianças por enquanto, eu acho. Mas do jeito que as coisas andam, os bebezinhos já vão começar a sentir isso também, pelo que eu estou vendo. Mas tirando os bebês e as crianças, todo mundo aqui fica chocado com a identidade. Todo mundo fica. Fica ou não fica? Eu fico. Eu pego a minha identidade e falo, está errado, não é possível. Não é não? Não é possível que eu já estou com isso tudo. Não é possível. Eu tive aquela fase que eu era sempre mais novo da turma. Depois passei aquele que era mais ou menos. Hoje eu sou sempre mais velho da turma. O mais velho da turma já. É um sopro. É como um vento, irmãos, que passa. Assim é a nossa vida. Eterno é só o Senhor. Ele é eterno e Davi sabe disso, irmãos. Quem é o homem? Mas em Cristo Jesus, irmãos, nós recebemos a eternidade. Fomos comprados pelo seu sangue. Ele nos redimiu e nos deu de volta, irmãos, uma vida nova e uma vida eterna com Ele, para sempre, para sempre. Isso aqui Davi reconhece. Você que está aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que me ouve aí pela internet, você já entregou sua vida a Jesus? Você já entregou, você já confessa Jesus como o seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Como esse Deus da sua vida, o seu socorro, a sua força? Você já fez isso? Você já tem Jesus como o Senhor da sua vida? Ele é o seu Senhor. A graça, a vida, a poder, a misericórdia, a unção nele. Tudo isso está acessível a nós, irmãos, por meio de Cristo Jesus. Temos vida, tive vida eterna, vida abundante, poder, misericórdia, graça nele. É nesse Deus conosco, o Emanuel, Deus que fez carne e que veio habitar entre nós, irmãos, da sua própria vida para nos redimir, nos comprar, nos restaurar, nos dar esta certeza, irmãos,
mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à luta, provações, mas é um Deus conosco. Davi vivia e experimentava isso, irmãos. Por isso o adorava, o exaltava e o engrandecia. Há momentos, sim, irmãos, de lamento, de choro, de gemido. Eu já falei para os irmãos que o livro dos Salmos é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Mas é um livro que fala com a gente através da gente. O Salmo é um livro do homem falando com Deus. Já falei isso com os irmãos outro dia. É por isso que você encontra no Salmo coisas que não pode ter na mente do cristão. Não é? Há situações em alguns salmos que o salmista fala assim: eu quero que a família daquele fulano morra. Eu quero que os filhos sejam despedaçados. Eu quero que eles sofram. Isso é sentimento de um cristão? Não, mas é de um crente, de um irmão desabafando, abrindo o coração e colocando diante de Deus sua angústia, sua mágoa, sua tristeza, sua raiva, muitas vezes sua revolta, sua dor. Mas pode observar que sempre o livro dos Salmos tem clamor, tem choro, tem gemido, mas tem louvor e adoração e gratidão. Sempre termina, irmãos, com louvor, adoração e gratidão. Porque quando a gente abre o coração, irmãos, se confessa e reconhece e busca o Senhor, quebranta o nosso coração, transforma, restaura e cura. Davi, ele experimentava isso constantemente, irmãos. Constantemente ele experimentava isso. Por isso que há gratidão aqui. Há gratidão. Falamos aqui na quinta-feira, né, irmãos, sobre gratidão. Sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E é muita coisa, irmãos. São muitas bênçãos. Irmãos, nós somos muito abençoados. É o Senhor aqui ministrando no coração de Davi, mostrando assim: Davi, tem muito mais bênçãos, muito mais vitórias, muito mais conquistas do que guerra e do que luta. Nós temos muito mais bênçãos, irmãos, do que problema. Precisamos ser gratos. Nós encontramos isso nos livros dos Salmos, livro de Provérbios de Salomão também. Nós encontramos palavras de gratidão. Gratidão pelo cuidado de Deus, irmãos. Gratidão pela provisão, pela inteligência. Que alguém pode até dizer que você é burro, mas você não é burro. Você é inteligente. Deus te deu inteligência. Não tem nenhum outro ser igual o homem, capacitado de tamanha inteligência, sabedoria, discernimento, autoridade, conhecimento, dado pelo Senhor. E tudo quanto ainda a gente pode conquistar por meio dele mesmo. Deus deu para nós, irmãos, sabedoria, inteligência, discernimento, dons, talentos. Observe que o texto diz: Ele adestra as nossas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Dons, talentos, capacidades, inteligência. O que você faz, o que você tem condições de fazer, o que você está fazendo. Na sua vida profissional, nos seus negócios, no seu dia a dia. Como Deus te dotou de capacidade, sabedoria e inteligência. Sermos gratos, irmãos. Gratos porque é Ele que nos adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. É Ele, irmãos, que dá essa capacidade para você. Às vezes, nas mínimas coisas, que só você sabe lidar com aquilo. Que muitas vezes traz glória ao nome do Senhor por aqueles que vêm e ouvem aquilo que você faz. Isso é tremendo, irmãos. E Davi reconhecia isso porque o Senhor é que deu a ele esta capacidade. E é interessante o texto quando ele diz, né? Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, a quem me submete o seu povo. E aí quem é o homem? Para que dele tomes conhecimento, o filho do homem para que o estimes, o homem como sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas. Águas aqui, irmãos,
é a multidão, é a quantidade de luta, de inimigo, de coisas que muitas vezes o cerca e o oprime. É isso que significa das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Irmãos, aqui o que eu aprendo do versículo 5 até o versículo 8? Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Quantas experiências, irmãos, eu falei aqui, Davi teve nas guerras. Ou poderíamos aqui destacar, ele um garoto de 16 anos, 17, habilidoso com a sua funda, e porque agora tem um incircunciso, demoniado, afrontando ao seu exército, ao seu povo e ao seu Deus. Irmãos, eu e você tínhamos que ficar revoltados quando a gente ouvia alguém se levantando contra o nosso Deus. E a Bíblia diz que Davi se levanta, então, e agora com a sua habilidade, ele derruba aquele gigante. Ele derruba com quem, irmãos? Com uma pedra. Quem que direcionou aquela pedra? O Senhor era com Davi. É lógico que Davi era bom naquilo. Davi era bom, irmãos, na pedrada. Davi era fera. Davi já tinha matado o leão, matado o urso. Um garoto, defendendo as suas ovelhas. Mas quando ele declara isso, irmãos, ele está falando do poder de Deus com ele. Ele nos adestra, nos capacita, mas ele também usa-nos. Ele opera o sobrenatural, irmãos. Eu falei com os irmãos aqui na quinta, em meio àquilo que a gente tem como natural ou ordinário, mas que também é extraordinário, porque é Deus conosco. E ele opera, irmãos. E o texto aqui diz, quando desbarata, os inimigos, e arremessa as tuas flechas e desbarata-os. É o Senhor guiando, irmãos, a pedra no lugar certo, a flecha no lugar certo. É o Senhor conduzindo. E aqui o que eu aprendo com Davi, irmãos? É Davi orando, reconhecendo a intervenção divina. Ou quem sabe eu e você aqui nesta noite, irmãos, crermos nisso, buscarmos isso, irmãos, uma intervenção divina em alguma coisa que para você parece perdido. Não tem mais jeito. Mas nós podemos clamar e buscar ao Senhor por uma intervenção, para que o Senhor venha e haja. Irmãos, nós não sabemos o que o Senhor vai fazer. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Maria não entendeu nada quando recebeu a visita do anjo, que agora geraria um menino sem ter se relacionado sexualmente. Como é possível isso? Nós não sabemos, irmãos, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer através disso aí, que está acontecendo com você, o que você está passando, essa experiência, essa situação. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Nós não entendemos, irmãos, mas nós precisamos confiar que Ele é um Deus poderoso e que age. Age, irmãos, em nosso favor. Se Ele quiser. Nós não sabemos o plano, o propósito dEle, irmãos. O que Deus está fazendo. E Davi entendeu isso, aprendeu isso, viveu isso, reconhecia isso, irmãos. E por isso ele clamava e buscava ao Senhor. Abaixa, Senhor, os teus céus. Irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele desceu, Ele baixou, Ele veio até aqui, se fez carne, morreu por mim e por você, tomou forma humana e ressuscitou dos mortos, irmãos, e nos deu vida e vida e abundância. Vitória, irmãos, garantido uma eternidade para sempre com o Senhor. Nós precisamos crer e buscar, irmãos, uma intervenção do Senhor, quem sabe, na sua vida. Porque Ele já é Senhor da sua vida. Nós já passamos pela parte aqui, que eu disse, você já entregou sua vida para Jesus? Se entregou e Ele conhece o seu coração, creia na intervenção divina sobre a sua vida. Cantamos aqui. Fomos regenerados. Nascemos de novo. Somos filhos de Deus agora. Fomos comprados por esse tão grande amor. Somos dele, irmãos. Obra extraordinária do nosso Deus. João 3,16 fala isso, Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo, numa outra linguagem, ele diz no capítulo 8, de Romanos, se ele não poupou o seu próprio Filho, antes ele nos deu, o que mais ele não fará? Nos deu o seu próprio Filho, o que mais ele não nos dará? Nós precisamos confiar e crer, irmãos. E por isso nós vemos aqui também a adoração. Adoração, irmãos. Versículo 9 ao 11. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Quando eu vi o grupo de louvor aqui hoje, restrito, não é? Alguns não puderam estar. Temos sentido aqui hoje, a falta de alguns irmãos. O presbítero Wanderson não está aqui porque esteve ficar com a esposa, que não está se sentindo bem. O presbítero Joel também não pôde estar aqui. O presbítero Maxwell, eu creio que a família estão lá no Roma, porque o reverendo Jackson passou mal, foi parar no hospital e pedi Maxwell, ele nos socorreu, está lá. E sentimos falta desses irmãos. Mas nós precisamos, irmãos, entender e confiar neste cuidado, agir, poder, graça, misericórdia do Senhor. E aqui, quando nós vemos nesse versículo 9 ao 11, nós vemos a adoração. E quase que eu ia esquecendo, Deu um branco aqui agora, tá vendo? Eu ia falar do louvor. E quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando aqui, você aí que toca teclado, violão, guitarra, saxofone, sopro, sei lá o que você toca. Nós estamos precisando de você aqui, para entoar esse louvor aqui que o salmista fala. Viu? Com saltério, com harpa. Eu já compartilhei com alguns irmãos, eu falo sempre, Já tive a experiência de quase tudo, mas não tudo. Algumas coisas, mas um grande número. E é o meu sonho sempre, irmãos. Irmãos, todo tipo de instrumentos, exaltando e adorando ao Senhor aqui. Instrumento, quem sabe, que a gente nem sabe, não conhece ainda, mas eu quero que o Senhor me apresente e traga para tocar aqui. Sabe? Todo tipo de música, instrumentos de louvor, de adoração. Cadê o violino aqui? Cadê o saxofone? Harpa, quem sabe? Não é? Violão. Pandeiro também pode ser, bem tocadinho, bonitinho, encaixa, às vezes, não é não? Eu fiquei pensando nisso quando eu li esse texto, neste versículo. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É Ele que dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Irmãos, é sobrenatural, irmãos. Tem momento que a luta é com o diabo. Tem momento que a luta é espiritual, irmãos. É com o inimigo que levanta os que não vigiam, não é? Com palavras, atitudes, comportamentos, com história, com mentira, com invenções. Quem sabe alguns até endemoniados mesmo. Mas é o Senhor, irmãos, que nos livra, que cuida de nós, irmãos. É Ele que dá aos reis a vitória, que livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos. Que Deus nos livre, irmãos, de estranhos, de homens maus, de ímpios. Que Deus nos livre. Enganadores, maldizentes, pessoas que não quer conversão, não quer mudança, decidiu e é do mal, não é? Cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Irmãos, adoração. Adorar o Senhor porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. E que os nossos lábios, irmãos, professem o nome do Senhor. Que nós, com os nossos lábios, estejamos professando o nome do Senhor.
que busquemos do Senhor, irmãos, o contrário desses caras aqui. Que a nossa boca, que os nossos lábios saiam palavras que abençoem, que tragam vida, graça aos que ouvem. Essa é a oração de Davi. E é a nossa. Que sejamos adoradores desse Deus que é vivo e verdadeiro e santo. Que usemos os nossos lábios para declarar que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso, que Ele é o Senhor. Usarmos os nossos lábios para professarmos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, com os nossos lábios, irmãos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que nós comemos dos frutos da nossa boca, daquilo que a gente fala, e muitas vezes nós podemos gerar morte com os nossos lábios. E se nós recebemos vida, da nossa boca tem que sair palavras de vida, palavras que salvam, que restauram, que animam, que encorajam. Nem de brincadeira a gente deveria falar bobagem e o mal. Aqui eu me lembrei, por exemplo, até de situações que às vezes a gente fica dando força ou exaltando o derrotado. Nós deveríamos pronunciar a palavra de vitória, de bênção e de cuidado do Senhor. E não ficar falando aquilo que você acha que o diabo está fazendo. E se ele está fazendo alguma coisa, está fazendo porque Deus permitiu e está te tratando, está te corrigindo, está quebrando o seu coração, para que você deixe de ser soberbo, arrogante, metido. Deus está quebrantando você. E ainda que você perceba que é o inimigo, você precisa buscar o Senhor e adorar o Senhor. Porque Ele é Deus. E com nossos lábios exaltarmos ao nosso Deus, proclamarmos palavras de bênção. Olha o que diz Salmo 71, no versículo de número 8. Salmo 71, 8. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. O Salmo 34, 12. Trinta e quatro, 12 e 13, diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Mas o vigiar, irmãos, e o cuidado com os nossos lábios. Lábios abençoados, corações abençoados. A Bíblia diz que a boca fala, Jesus disse, Mateus capítulo 12, a boca fala o que o coração está cheio. Aí, irmãos, a gente precisa encher o coração de palavra de Deus, de coisa boa. Tem pessoas que têm facilidade de falar durante a noite, né? Já viu? Pessoas falando no sono, no sonho. Tem gente que fala no sonho, não fala? O Henrique fala? Falaram que fala. Chuta. Mas já viram aqueles? Eu já vi pessoas, e ouvi testemunhos, né? Que a pessoa falava tanto palavrão. E aí quando dormia na casa dos outros, era uma tristeza. Não é? Dormia na casa da sogra, era uma tristeza. Porque era comum para ele na casa dele falar palavrões. Só que agora, quando ele estava sonhando, dormindo, ele falava tudo. E alto. Ah, irmãos, põe coisa boa no coração aí. Você acabou de começar a falar durante a noite aí, ó. Tomara que seja, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que bênção, não é não? Que as palavras que saem, Senhor, abençoa o teu servo. Hein? Você sonhando, ó. Orações enquanto você fala na madrugada. Mas é interessante, né, irmãos? O coração, a boca fala o que o coração está cheio.
a gente precisava encher o nosso coração, irmãos, de palavra de vida, de bênção, proclamarmos e sermos gratos ao Senhor. Como eu disse, irmãos, nós temos muito mais bênçãos na nossa vida do que problema. Para de enfatizar o problema. Para de exaltar o problema. Se você começar a olhar o tanto de bênção na sua vida, você não vai nem ligar mais para esse problema aí que está acontecendo. Porque é tanta bênção, irmãos. É tanto cuidado de Deus que você não vai nem notar mais esse negócio aí que você acha que é grande. Não é nada. Maior é Deus. Maior é aquilo que Deus já fez por nós. Já temos essa garantia eterna em nossas vidas. Deus cuida de nós, irmãos. Ele é o Senhor da nossa vida. E eu quero terminar, irmãos, e quero te convidar a orar comigo. O versículo 12 ao versículo 15. Vamos junto? Dá para colocar aí? Para todo mundo ler comigo? Versículo 12. Isso é uma oração, irmãos. É uma oração. Oração de Davi. E que oração, né, irmãos? Olha só. Vamos ler juntos? Que nossos filhos sejam na sua cidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transformem os nossos celeiros a punhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pujadas, não haja ruptura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Uma oração, irmãos, que deve ser a minha, a sua, a nossa, pelos nossos filhos, pelas nossas gerações, pela família, pela nação. Estamos orando, irmãos. Davi era um homem de guerra. Um Davi começou desde novo. Davi sabia o que era guerra. Os jovens iam para a guerra. Davi viu muitos jovens morrerem na guerra. Davi viu muitas meninas, em algumas situações, sendo arrancadas dos seus lares, mortas, estupradas, sendo levadas como escravas. Davi viveu isso tudo, irmãos, lutas, guerras, mas Davi agora está buscando o Senhor. Senhor, que no meu reinado haja paz, que os jovens vivam vida longa, que eles não morram cedo. Esse é o desejo de Davi. Abençoa os nossos filhos, para que não morram cedo, para que eles prosperem, para que eles estudem, para que eles conquistem, para que eles cheguem em lugares mais altos. Essa é a nossa oração, irmãos. Essa é a oração de Davi, pelos filhos, pelas meninas, que as meninas fossem aquelas que fossem colunas, como diz o texto, e baluarte, mulheres, meninas de Deus, quem sabe como aquela que estava lá como empregada de Naamã, que a gente conversou outro dia. Uma menina que foi levada escrava, mas em nenhum momento nós vemos ela murmurando ou reclamando ou querendo a morte daquele que ela servia. Mas muito pelo contrário. Se ele conhecesse o homem que eu conheço, lá em Israel, em Samaria. Lembram disso, né? Menina de Deus. Irmãos, que os nossos filhos sejam assim, ainda que seja uma menina que trabalhe diarista, que seja onde for, mas que seja a melhor, que faça diferença lá, aonde ela estiver trabalhando, que seja uma menina, uma menina feminina. No original, se você for pesquisar, você vai descobrir isso também. Menina, feminina. Não precisa falar do menino mesmo, né? Homem. Diz que é perigoso ficar falando isso hoje em dia, né? Tenho medo disso, não. Menino, menina. E que as meninas sejam menina.
Sejam delicadas, sejam carinhosas, sejam mulheres de Deus. Façam a diferença nos seus lares, na sua casa. Oração de Davi. Que sejam livres também desses ataques, dessas guerras, dessas coisas todas. Irmãos, que nós possamos orar assim também, para que tenham vida longa, vida próspera, sejam bem-sucedidos nos seus negócios, que não morram na guerra, que essas meninas sejam essas colunas, bênção no lar, mãe de filhos, tenham saúde, alegria, oportunidade para crescer. O texto está falando isso, irmãos. Aqui está falando da pecuária, quando cuida de boi, vaca, esses bichos. Pecuária, esse povo vivia da pecuária. Eu achei interessante que, sem querer querendo, hoje de manhã cedinho, eu vi lá no Globo Rural. Estavam tratando das vacas. Eu fiquei encantada, pai. Lembrei da minha mãe, como que ela cuidava das vacas lá na roça. Mas eu fiquei encantado do cuidado com as vacas lá, irmãos. Veterinário, alimentação, o lugar certinho para elas fazerem a necessidade, para não sujar o lugar que dorme. O banho depois de tirar o leite. Elas passam pela ordenha, depois da ordenha, ganham um relax lá, um banho. Uma água para refrescar. Todo cuidado e carinho com as vacas. E a produção, ó. E vaca, irmãos, quando ele fala das vacas, que não haja rotura, é para que tenha o bezerro, e o bezerro não morra no parto, o bezerro não seja doente, o bezerro seja saudável, porque o bezerro vai virar boi, e o boi vai puxar o carro de boi. É prosperidade, é riqueza no campo. Tremendo, né, irmãos? Quem é da roça aqui? Só o menino lá, né? Ele não é, mas trabalha. Hoje levou uma surra de um bezerrinho. Um homem daquele tamanho, fica em pé aí, Flávio, para ver o teu tamanho. Levou uma surra no bezerro. Ele me contou hoje de manhã. Depois ele mostra para você as marcas na perna. Bezerrinho tem força, rapaz. Você pensa que não? Flávio pensou que ia conseguir segurar aquele bicho na mão. Carinho, cuidado. Para que haja o quê? Prosperidade, irmãos. Prosperidade. É o que o texto está dizendo, não é? Os nossos filhos sejam na mocidade como plantas viçosas, as filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas. É aquele ubre cheio, sabe que ubre cheio, que a vaca tem dificuldade de caminhar. Eu já vi isso, irmão. Não lhes haja rotura nem mau sucesso, que ela não perca o bezerro, não perca o filhote, que ela não adoeça, que o bezerro não adoeça, para não ter prejuízo. Oração de Davi. E não haja gritos de lamento em nossas praças. Irmãos, que não haja ressentimento no meio do povo de Deus, amargura, tristeza, ódio, traumas, que não haja sofrimento, mas que haja alegria, prosperidade, bênção. Tremendo, né, irmãos? Isso aqui é um extraordinário. E por último, né, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Está falando do povo de Israel, povo de Deus. Hoje somos nós, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. As nossas orações, irmãos, é que sejamos do Senhor, que os nossos filhos sejam do Senhor, nossos netos sejam do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a igreja que Jesus é o Senhor. Feliz a sua casa que Jesus é o Senhor. Que sejamos do Senhor e que seja o Senhor da nossa vida para sempre, porque o texto também faz referência a estarmos eternamente com o Senhor. Somos povo de Deus.